Olá pessoal, tudo bem? Conforme vocês receberam informação, essa semana e a próxima nossa aula presencial foi transferida para o ambiente virtual. Então eu pensei em gravar uma aula para vocês, para ficar mais fácil e a gente aproveitar esse período que nós vamos ficar no ambiente virtual. A semana passada a gente estudou um pouquinho sobre os modelos atômicos e como é a constituição de um átomo. Então, nós vimos sobre prótons, nêutrons e elétrons, onde eles estão, e estudamos a relação do tamanho e da massa do elétron de acordo com a quantidade de cada um deles. Nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica e os números quânticos, que nada mais é do que a representação de onde está o nosso elétron. Nós vimos que o modelo atual atômico, ele diz que o elétron não está mais numa trajetória definida, aquilo que a gente chama de órbita. O nosso elétron agora, ele está no orbital, que é um espaço energético. Então agora o nosso elétron vai ser definido de acordo com a sua energia e não com a sua posição. Isso desde o ano de 1927, quando o físico austríaco definiu que o elétron poderia ser melhor representado de acordo com a sua energia e não a sua posição. Por que isso foi muito importante? Porque nós pudemos definir agora camadas energéticas. O nosso elétron agora ele vai ser definido de acordo, o seu endereço vai ser de acordo com a sua energia. Então nós vimos que um átomo possui 7 camadas energéticas, K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas podem ser denominadas de letras ou de números. E foi visto também que quanto mais próxima do núcleo estiver essa camada, menos energia ela tem. E quanto mais afastada, mais energia ela tem. Com isso, os elétrons tendem a ocupar primeiro as camadas mais próximas do núcleo e depois as camadas mais externas. Mas foi visto também que não apenas a camada energética tinha uma única energia, mas como ela tinha subdivisão energética. E a essa subdivisão, nós demos o nome de subnível, o subnível energético. Então, dependendo da camada, nós temos subníveis diferentes. A camada K e a camada Q tem apenas um subnível, que é o subnível S, e que, conforme foi falado a semana passada, ele possui uma trajetória para o elétron esférica. Então, ele corre ao redor do núcleo de uma forma circular. Na camada L, nós temos o subnível P também. O subnível P, o elétron corre através dele, através de um movimento elíptico, que seria aquele símbolo do infinito ou o número 8. O mesmo vai acontecer com os orbitais D e F. O nosso elétron vai fazer essa trajetória em volta do núcleo. O que diferencia um subnível do outro é a sua energia. Então, os subníveis S tendem a ter menor energia, por isso eles são preenchidos antes. Foi descoberto também que cada subnível tinha uma quantidade de orbitais diferentes. O subnível S ele tem apenas um orbital, o subnível P ele tem 3, o subnível D ele tem 5 orbitais e o subnível F tem 7 orbitais. A gente é preciso determinar quantos elétrons cabia em cada orbital. Então, o cientista austríaco Pauli estabeleceu, após muito estudo, que cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons e eles vão ter movimentação oposta. Essa movimentação foi denominada spin. Então, a gente tem dentro de um orbital um elétron nesse sentido e um elétron nesse sentido. Não poderia ter mais elétrons dentro de um orbital. Isso foi importante, por quê? Porque foi possível determinar o número de elétrons que existiam em cada orbital. Por que isso é importante para a gente? Porque a gente consegue definir a probabilidade de onde está esse elétron e entender todas as ligações químicas e reações químicas que ocorrem. Como o subnível S só tem um orbital, só existem até 2 elétrons nesse subnível. O subnível P ele possui 3 orbitais, então ele pode ter até 6 elétrons. O subnível D
tem 5 orbitais, então ele pode ter até 10 elétrons, e o subnível F, que tem 7 orbitais, pode ter até 14 elétrons. A nossa representação dos orbitais vai ser feita através de quadradinhos para ficar mais fácil. E para a gente identificar quantos elétrons tem cada um deles, nós vamos usar uma setinha. Então, se a gente tem apenas um elétron no orbital, a gente vai colocar uma setinha para baixo, por convenção. E se tiver 2 elétrons no orbital, o primeiro com a setinha para baixo e o segundo com a setinha para cima. Com tudo isso, veio muito entendimento. Então, foi entendido como é que funcionava a estabilidade eletrônica de um átomo. Foi possível entender como é que as moléculas eram formadas, os tipos de ligações que existiam e, a partir daí, o estudo de aplicação de materiais. Por isso que tudo isso é muito importante. E com isso foi determinado quantos elétrons poderia existir em cada camada energética. Quando a gente vai fazer uma representação de onde está esse elétron, até quantos elétrons existem dentro de um átomo, nós fazemos a representação dos últimos, de acordo com a sua camada e subnível. Então, se a gente tem a distribuição de elétrons até a camada M, e eles ocupam até o subnível P, sendo que na camada M ele poderia até o subnível D, nós fazemos a representação da camada que ele se encontra com o número da camada, que seria o 3, e a representação do subnível que ele está. Na camada K, o nível dela é o 1, e o subnível, só existe o S, esse subnível. Mas foi observado que esses elétrons não preenchiam primeiro a camada completa para ocupar uma outra camada. Então, Linus Pauling fez um estudo e conseguiu identificar quais seriam os orbitais menos energéticos e aqueles que seriam preenchidos primeiro. E para ficar mais fácil de todo mundo poder identificar, ele criou um diagrama que foi conhecido como diagrama de Linus Pauling, que é aquele que mostra como que os elétrons fazem a sua distribuição. Então, aqui na camada K, que é a primeira camada, e na camada L, ele segue um padrão. Só que quando ele chega na terceira camada, ao ocupar o subnível P, preenchê-lo, ele não preenche da terceira camada o subnível D. Ele preenche primeiro o subnível S da camada 4, porque essa camada possui menor energia do que essa camada. Então, agora, a gente não vai mais pensar numa ordem crescente de números e letras. A gente vai pensar de forma energética de como é que esses átomos vão ser distribuídos. A partir daí, a gente faz a distribuição eletrônica dos elétrons, que ela é feita através do número de elétrons que a gente que existe em cada átomo. Então, a gente começa um S2, 2P2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e assim por diante, até a gente chegar na última camada, que é a camada 7P. Bom, a gente vai fazer então um exemplo de distribuição eletrônica, que é do átomo de silício. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente olha na tabela periódica e vê qual o seu número atômico. Como ele é um átomo sem carga nenhuma, o número atômico é igual ao número de elétrons. Depois a gente vai fazer a distribuição eletrônica deles. A gente começa com 1s2, 2p2, 2p6. Se nós somarmos esse expoente aqui, nós vamos ver que nós temos 10 elétrons distribuídos. Precisamos de 14, então vamos continuar. O próximo subnível, 3s2, 10 mais 2, 12. Então, a gente precisa de só 2 elétrons distribuídos. E ele está distribuído no próximo subnível energético, que é o 3p. Só que ele não preenche o 6, porque a gente só tem mais 2 para colocar nesse subnível. Então, ele fica 3p2. A mesma coisa para o ferro. Então, a gente olha na tabela, vê que o seu número atômico é 26, nós temos então 26 elétrons, e a distribuição eletrônica segue o mesmo padrão. Então, 1s2, 2s2, 2p6, nós temos aqui 10 elétrons distribuídos, 3s2, 12, 3p6, 18, a gente precisa colocar mais elétrons. Mas, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, o próximo
subnível de menor energia é o 4s2. Então, a gente primeiro preenche esse orbital e depois vai para o próximo energético, que é o 3d. Até aqui nós temos 20 elétrons, mais 6, 26 elétrons distribuídos. A distribuição dos elétrons dentro do orbital veio através da regra de Rand. E ela diz que os elétrons vão primeiro, naquele subnível, ocupar os elétrons vazios e depois que estiverem todos completos, ele passa a colocar um outro elétron naquele subnível. Vamos falar de um jeito diferente. A gente fez a distribuição eletrônica do ferro, 1s2, então ele completou esse orbital, 2s2 está completo, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e agora nós temos o orbital 3d para preencher. Ele poderia ter até 10 elétrons. Nós temos nesse subnível 5 orbitais. Então, com 6 elétrons a ser colocados, os 5 primeiros vão ocupar orbitais vazios. E o sexto, ele vai ocupar um orbital que já está cheio. Então, na hora que a gente faz essa representação, a gente faz a representação primeiro nos orbitais vazios e depois a gente começa a preencher através do começo de novo. Outro ponto importante é a camada de valência. A camada de valência ela é denominada como a camada mais externa e não a mais energética. Então, na distribuição do ferro, nós temos essas duas últimas camadas que foram preenchidas pelos elétrons. A 3D ela é a mais energética, mas a mais externa é a camada 4s. Então, a nossa camada de valência é a 4s e não a 3d. A 3d é a camada mais energética e a 4s é a camada de valência que é a mais externa. Um ponto importante é quando a gente estiver falando de íons. Quando a gente tem cátions, como foi falado antes, a gente teve um átomo doando elétrons. Então, no caso do ferro, ele costuma doar 2 ou 3 elétrons e a gente vai fazer um exemplo com 2 elétrons doados. Então, nós temos um íon, um cátion, que é um átomo com 2 elétrons a menos do que o número de prótons que tem no seu núcleo. Nós temos a representação da distribuição eletrônica do ferro feita anteriormente. Esse daqui é quando a gente tem um ferro com a carga zero, com todos os elétrons iguais aos números de prótons do núcleo. Se a gente observar, nós temos na primeira camada, que é a camada mais interna, 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons, na terceira camada, 14, e na última camada, 2 elétrons. Essa daqui é a camada mais externa, que é a camada N. Então, a gente vai retirar esses 2 elétrons da distribuição eletrônica dessa camada. Agora, a nossa distribuição eletrônica vai ficar dessa maneira. Então, para a gente poder fazer a distribuição eletrônica de um íon, seja ele cátion ou ânion, a gente faz primeiro a distribuição eletrônica do átomo sem ser um íon, e depois a gente faz análise para ver de onde que a gente vai tirar, para não correr o risco de tirar da camada mais energética e não da camada mais externa, que seria a camada de valência. Quando a gente tem o ânion, agora com o exemplo do enxofre, nós temos 16 prótons, então nós temos 16 elétrons, e a sua distribuição eletrônica seria essa, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Um íon, no caso desse, que é um ânion, ele é um átomo que recebeu elétrons, então ele ficou com a carga negativa. Então, nós temos agora 2 elétrons a mais, porque a nossa carga é menos 2, do que o número de prótons que tem dentro dele. Então, a gente vai colocar na camada mais externa, que coincide com a camada mais energética. Então, ao invés de ter 4 elétrons na última camada, agora ele vai ter 16. Desculpa, ele vai ter 6, porque aqui ele tinha 16 elétrons e agora ele passa a ter 18, 2 a mais do que o número de prótons.